Bom, pessoal, então a gente vai iniciar a mesa redonda. Esse momento, a gente pensou nele mais para ter uma troca mesmo. A gente quer ouvir tanto deles quanto de vocês. Então, o microfone vai estar aberto a vocês também. E é um momento de participação, de falar o que pensa, porque a formatação dessa mesa é voltada principalmente para o polo do Circuito das Frutas. E a ideia é a gente tirar informação dos produtores mesmo para assuntos que o polo possa trabalhar nesses próximos anos. Então, a ideia mesmo é ouvir de vocês a opinião, o que vocês acham, o que vocês acham que pode melhorar, o que vocês acham que já está bom, o que vocês acham que são coisas que foram feitas que deram certo, tipo modelos de atividade que vocês acham que são mais eficazes aqui para a nossa região. Então, o microfone está aberto a vocês. E, pensando, então, nesse modelo de discussão, a gente convidou o José Luiz Hernandes, que ele é pesquisador científico aqui do IAC, do Instituto Agronômico de Campinas, Centro de Frutas que fica aqui em Jundiaí. A Adriana Renata Verde, ela é pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, IEA, que também faz parte da APTA. E o Fábio Lannerlenk, que ele é coordenador do curso de Viticultura e Enologia do IFE de São Roque. Tá? Então, a gente tem profissionais tanto da parte da viticultura, da parte organizacional, que é uma coisa que a Adriana estuda bastante, e da parte da enologia, né, para a gente falar em relação aos vinhos, que também é o intuito do nosso encontro. E aí, para fomentar essa discussão, a gente convidou, então, o Gilberto Bardi, que ele é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que é o CMDR, aqui em Jundiaí. O Cassiano Contesini, da Associação de... Hortifruti Flores de Jarinu. Desculpa, Associação de Hortifruti Flores de Jarinu. Eduardo Alvarez, gestor de agronegócio, abastecimento e turismo aqui da Prefeitura de Jundiaí. E o Wilson Tomazetto, presidente do Sindicato Rural de Indaiatuba. Eles vão, então, a condução vai ser de vocês e vocês todos têm a palavra. Por favor, participem, falem bastante e vocês também, certo? Valeu, então. Bom, primeiro agradecer a Ariana e o Rafael, né, a oportunidade de vir aqui poder expor um pouquinho dos nossos conhecimentos. A minha área é a área de produção de uva. O meu trabalho de pesquisa é basicamente na produção de uva. O pesquisador ele trabalha, a gente fala, com um pé no presente e um pé no futuro. A gente precisa saber o que está acontecendo agora, mas a gente precisa tentar prever o que vai acontecer no futuro, né? E esse próprio evento aqui é mais ou menos uma coisa que a gente previu, né, Adriana? Há 20 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar com uva de vinho na região, quando ninguém falava de uva de vinho na região. Na verdade, a história é que São Paulo não teria como produzir uvas para vinho fino. E aí nós começamos um trabalho há quase 20 anos atrás e era esse pé no futuro que a gente tinha. Agora a gente precisa ver qual que é o futuro agora. Nós chegamos num ponto, qual que é o futuro agora? Então, eu gostaria que o pessoal, os representantes dos produtores aqui, cada um falasse do ponto de vista da produção de uva. O que vocês pensam para o futuro? O que cada município, o que cada local espera para o futuro dessa produção de uva na nossa região aqui do Circuito das Frutas? Bom, eu já como estou na linha de frente aqui, próximo dos... É o seguinte, nós, em Indaiatuba, nós se colocamos como produtor de uva. As nossas características lá é produzir uva. Nós hoje somos, aí, a nível de IBGE, o terceiro maior produtor de uva do estado, a uva de mesa, a uva Niagara. Mas o que vem ocorrendo nesses últimos anos é uma decadência, inclusive, da própria Niagara, que a gente percebe. O mercado é bom, mas a questão da produção. Nós temos um período muito ruim, que é em junho, julho, que nesse ano o clima atrapalhou bastante a nossa produção. Nós estamos com fraca produção para esse ano. Então, se está produzindo muito pouco de Niagara. A qualidade perfeita, mas a questão de produção. O que nós estamos pensando, o que nós estamos imaginando vendo esse quadro que... na questão do Circuito das Frutas, na questão do Estado de São Paulo, onde que se fala
da importância do Estado de São Paulo na produção de vinho, de suco e de umas outras questões. Então, hoje, nós estamos aqui com quase 15, 16 produtores pequenos que têm interesse de estar voltando um pouco no mercado. Quer dizer, não só a Niagara, mas como nós podemos participar desse momento que está aí na nossa frente, a gente vendo esse potencial que tem aí, com todas essas possibilidades. Então, eu queria deixar aqui, a nossa região, eu tentei ver quantos vão querer aqui em Indaiatuba fazer sua cantina. 0. Nós temos um que parece que vai acontecer. Então, a tendência nossa em Indaiatuba é continuar sendo produtor de uva. E a gente queria, então, aproveitar esse momento e tentar fazer uma diversificação. Então, a Niagara, uma uva para vinho, uma uva para suco, que é a que a gente discute bastante, a questão do suco, que hoje a merenda escolar, a gente sabe que eu já tive com o pessoal da laranja, eles chegam nas prefeituras oferecer suco de laranja, as prefeituras pedem, mas tem suco de uva. Então, nós estamos aí num potencial grande para fazer. E nós temos o potencial de produção. Então, nós temos hoje lá quase 3 milhões de pés de uva de Niagara, por que não nos termos ali uma quantidade diversificada de uva de vinho e suco? Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar aqui o pessoal da Inoconexão, Ariana, Rafael, pelo dinamismo. Eu acho que é exatamente isso que está faltando. Vou aproveitar a fala do Wilson aqui. Trabalhar a cadeia mesmo, né? São Paulo já ficou claro aqui o potencial que a gente tem, que essa nova tecnologia trouxe para se produzir um vinho de qualidade no estado, com a poda verde, né? A época certa de colheita, quando a gente tem uma melhor qualidade de uva para vinificação. A gente tem em São Paulo, na nossa região aqui, o circuito das frutas que a gente está falando, o agricultor que sabe plantar e que quer plantar, só que ele sempre plantou uva de mesa por uma situação econômica, né, biológica, principalmente, da uva produzir em dezembro. Né? São Paulo reinou muitos anos nessa região como terra da uva, exatamente por conta das qualidades do clima que a gente tinha e da proximidade do mercado consumidor. Mas também da questão financeira, porque essa uva ela tinha essa saída e enriqueceu essa região. A pungência que Jundiaí e toda essa região do circuito das frutas teve, ela vem do agronegócio da uva de mesa. Né? E por que não a uva de vinho? Por conta exatamente da questão financeira, da qualidade dessa uva, né? Em janeiro ser produzida, fevereiro ser colhida, e ela não tinha essa qualidade de vinificação. Hoje a gente já tem isso, a gente tem o turismo que revolucionou toda essa região aqui nossa, que trouxe e as cantinas que já se consolidaram e que está precisando exatamente dessa cadeia produtiva organizada, de ter os produtores que produzem o vinho, Wilson, e ter os agricultores que forneçam essa uva de qualidade. Então, esse é o grande desafio, é isso que a gente tem que vencer agora, e eu representando aqui o poder público, né, tem que incentivar e fazer esse link das cantinas, que já têm esse potencial, que já se organizaram, que não têm a matéria-prima necessária e que já reconhecem a qualidade de que eles vão ter se produzirem pagando por isso. Então, é um novo nicho de mercado para o agricultor da nossa região. Isso daí é o que a gente tem que trabalhar e focar, né? Chegar no agricultor, mostrar para ele a possibilidade que ele tem hoje de continuar fazendo o que ele sabe e o que ele gosta de fazer, só que com esse valor agregado de poder fornecer para essas vinícolas que já estão se consolidando e crescendo. Né? E agora nós estamos num momento ímpar. Jundiaí foi reconhecida no top 10 de turismo rural. Isso vai trazer muito mais gente para a região, buscando por vinho de qualidade. Então, hoje, o nosso pomo de Adão é realmente vocês produzindo uma uva de qualidade para quem já vinifica. Essa é a minha opinião do que eu vejo hoje. Também eu sou um sonhador, como o Zé Luiz, né? Há muitos anos aí, a gente brigando, enxergando esse potencial, né, Zé? E hoje está
Eu acho que esse gargalo é para ser vencido, para a gente dar uma grande pernada. E eu digo que o potencial, eu tenho certeza que o potencial que a gente tem hoje da uva de colheita de inverno é um potencial para concorrer nos grandes mercados de qualidade de vinho. Boa tarde a todos. Eu representando os produtores aí de Jarinu, a ideia do que acontece hoje na viticultura em Jarinu é mais ou menos o que o Tomazetto falou que acontece também em Indaiatuba. A gente percebe uma evolução da uva, principalmente a Niágara, que é 95% da área plantada, na questão que veio nos últimos 12, 15 anos, né? 10 anos, questão da condução em Y, mesmo o pessoal que trabalha com espaldeira, mas o pessoal melhorou essa espaldeira, mudou espaçamento, tem mudado porta-enxerto, questão nutricional. Então, independente do sistema de produção lá de Jarinu, o pessoal evoluiu buscando qualidade dessa produção de uva Niágara. E, com isso, está se mantendo ainda as áreas de produção, embora as dificuldades que existem hoje da agricultura, da região nossa, que a gente sabe aí, diversos fatores aí que tem feito pressão no produtor, né? Então, Jarinu está acontecendo está indo para esse caminho, da mesma forma que está acontecendo em toda a região do Circuito das Frutas. A questão de vinho e suco está meio tímido, mas tem pessoas pensando, trabalhando, tem alguns produtores de vinhos antigos. Estou vendo aqui hoje o senhor Lauro Pauleto, que é um grande produtor de vinhos já de muitos anos lá em Jarinu, e vinhos de qualidade, muita experiência, muito conhecimento em vinho, né? Ele é uma referência de produção de vinho lá em Jarinu. E vi hoje também o Vanderlei Gerês, que é uma pessoa que está começando a questão da produção de vinho, de plantio de uvas de variedades diferentes, e também produzir vinho. Então a gente vê aí, né, esses dois contrastes de alguém já muito antigo trabalhando, produzindo, e alguém que está começando, e na mesma linha do Vanderlei tem outras pessoas com essa ideia. Então, eu acho que toda essa mudança, tanto para a Niágara de mesa como para a ideia de vinho, faz com que sobreviva a cultura na região. Mas hoje a situação é difícil, né? A remuneração do produtor ainda é difícil. Então a gente precisa buscar mais informação, mais técnica. Hoje tudo que foi apresentado aqui hoje é de grande valor, né? Para quem é produtor, para enxergar maneiras diferentes de produzir e tudo mais. Então eu acho que esses eventos e essa mudança que está vindo realmente está fazendo sobreviver a cultura da uva na região. Boa tarde a todos. Queria parabenizar o evento, muito bem organizado, falando a nossa língua, isso é importante. E falar sobre... Já conversei com vários colegas, com vários parentes meus aqui, sobre essa coisa de uva vinífera. A Jundiaí já era praxe desse negócio de uva vinífera aí, mas teve uns problemas muito sérios com as cantinas ou com as fábricas de vinho de antigamente. Eles não pagavam o preço que merecia, e graças a Deus que surgiu a uva, a Niágara Rosada, né? Uma mutação aqui em Jundiaí. Então, foi um presente de Deus para nós, porque não sei se existiria uva aqui na nossa região se não fosse ela. Naquela vez, isso em 1933, que isso é o meu pai que contava essa história, que foi o nono que aconteceu, foi na vez do nono, né? Só que aqui nunca chamou. Mas tudo bem. Mas precisamos conversar, sim. Precisamos ver como é que vai ser o preço disso daí, porque tudo depende de preço. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter renda para poder continuar, né? A Niágara Rosada hoje ela está sendo modificada, assim, a condução dela tem muito Y, tem várias pessoas fazendo essa colheita de inverno, estão fazendo, não é nem duas colheitas, né? É outra poda, né? Então, talvez faça uma colheita, depois, mas invertendo a poda. Está dando muito resultado. E é isso aí. Então, eu acho que tem bastante gente aberta para diálogo, que quer escutar falar sobre essas uvas viníferas. São novas, né? Aquela vez, antigamente, acho que era uva Corbina, era branca, era
sei lá, outras coisas. A Isabel, né? Só tinha essas. Então, precisa conversar para ver se o povo vai querer fazer isso aí. Eu acho que tem uma grande chance, sim, desse povo aqui de Jundiaí de plantar as uvas viníferas. Tá bom? Obrigado. Oi? Tá bom, entendi o posicionamento de todo mundo, mas eu tenho uma questão, então. O que vocês acham que a principal coisa que o agricultor hoje precisa para... Quais são as principais informações, quais são os principais nichos de informação que o agricultor precisa para tomar essa decisão? Que tipo de informação que ele precisa? Que tipo de coisa que o circuito pode trazer em relação à técnica, conhecimento, enfim. Como vocês sugerem, dentro do que vocês estão falando, como vocês sugerem a participação do circuito das frutas nisso? Trazendo o quê? O que o agricultor precisa para ele tomar essa decisão? Falar assim, não, ou não tomar? Na minha opinião, é certeza de valores combinados, porque você vai fazer uma uva vinífera hoje, você vai colher daqui 4 anos, 3, 4 anos, não é isso? Começar a colher. Agora, daqui 3, 4 anos, o que vai acontecer? Está entendendo? A gente está muito assustado. Por que hoje está difícil a mão de obra nas nossas uvas? Porque não se ganha mais dinheiro. Antigamente, a maioria tem muitos meieiros que hoje são produtores, que lá atrás eram meieiros, compraram os seus sítios, certo? Hoje não. Hoje os velhos, nós que sobrou do sítio, estamos quase vendendo o nosso. Então é uma questão de renda, só isso. Então vamos conversar, vocês vão comprar a nossa uva, vai ter o preço justo? Ponto. Eu tenho certeza que você não vai plantar. Essa é a minha opinião. Bom, em cima disso é um fator que é importante que na questão de valores. É lógico, se eu produzir uma uva que tem um valor agregado, eu vou ter um preço maior. Mas eu acho que, num todo, a gente vai ter que trabalhar a questão, como é nessa nossa região. Nós temos uma região um pouco diferente de vocês. Em Indaiatuba, nós produzimos 2 safras por ano. Isso é normal para a gente lá, né? Então, nós produzimos agora, nós estamos na safra agora, novembro, dezembro, um pouquinho em janeiro, depois a gente começa março, abril, maio, junho, também a segunda safra. Então, o que a gente vê é o seguinte, há possibilidade? Sim, por quê? É o que eu acabei de falar. Nós temos uma característica de produção. Lá, pelo que a gente percebe, se a gente tiver um incentivo, nós vamos ter muito mais produtor do que nós temos hoje. Que alguns estão desistindo, talvez por falta de um novo caminho. Mas se a gente tiver um novo caminho, talvez a gente retoma aquela questão lá atrás, onde a gente já tinha quase 5 milhões de pés de uva na nossa região, em Indaiatuba e Elias Fausto. Mas a questão seria, é um trabalho da gente buscar os técnicos, para a gente visitar, ver que ele mostrou um monte de coisa aqui, solo, toda essa questão, viabilidade, é um local propício, questão de clima, questão de uma série de coisas. Então, isso a gente vai ter que fazer um estudo, né? Talvez de município para município, pegar uns técnicos, a gente sentar e conversar, ver qual variedade, o que nós temos aqui próximo da nossa região já produzindo, que mais ou menos dentro de um clima nosso, o que está dando certo, para a gente buscar, para a gente não, então, frustrar o produtor e falar assim, não, eu vou produzir, de repente ele fala, putz, mas não é bem isso, não deu. Então a gente já tem que fazer um trabalho mais consciente do que falar, vamos plantar que vai dar, né? Um trabalho mais consciente, um trabalho... Nós temos hoje nós já temos uma consciência com os produtores que estão aqui hoje. Eles querem uma mudança, eles estão querendo mudar. Então já é um passo, que é aquele coisa, você tirar da tradicional, do pessoal, não, eu não quero mudar, não quero fazer, não. Hoje tem um pessoal de cabeça nova. Alguns novos que ele fala, pô, por que não? Né? Então, essa possibilidade a gente já está vendo que existe. A gente só precisa depois complementar através dos nossos técnicos, com apoio para ver, isso aqui é possível, nessa região é bom, dá para fazer esse tipo de variedade de uva, esse tipo não compensa, porque não tem produção, produz muito pouco. Então, eu acho que é um caminho que a gente tem que começar a trabalhar já. E com uma certa urgência, porque é aquilo que o senhor falou, não adianta esperar para aqui 5 anos, nós temos que começar para o ano que vem. Nós já temos produtores lá em Indaiatuba que já falou, eu já tenho 2.000 plantas, 3.000 plantas que eu posso mudar já o ano que vem. Entendeu? Então, acho que a gente tem essa vontade de mudar.
Eu enxergo também que, complementando tudo isso que os dois falaram, a gente organizar o setor. Ontem eu, o Gilberto, o Eduardo Mingotti, a gente estava conversando aqui mesmo ontem, participamos do evento da abertura. O agricultor hoje ele sofre uma pressão muito grande de quem ele precisa comprar. Os fornecedores de insumos, as grandes multinacionais, empresas, elas vêm e colocam o valor. Conforme mercado, câmbio, os produtos sobem, o preço vai alterando, sempre ficando mais caro. Mão de obra, ela é sempre cara. Então você vem sofrendo essa pressão que vem sempre aumentando o custo. E do outro lado, quando você vende uva in natura hoje, está se acabando as feiras livres, está se acabando os pequenos varejões, fica na mão de vender para grandes redes de supermercado, que pressiona do outro lado também com o preço para baixo. Então, a margem do produtor ela só vem sendo espremida cada vez mais. Isso tem que passar, eu acredito que fortalecer a cadeia, fortalecer o setor através de associativismo, parcerias com empresas de pesquisas, parcerias com órgãos do governo, algumas coisas que algumas prefeituras já têm feito na região aqui que são importantes, questão de subsídio de seguro, a questão do PSA, pagamentos para os serviços ambientais daquelas áreas que a gente não pode produzir mais, a questão de associativismo. Eu, como presidente de associação, também sou entusiasta do associativismo e acho que o produtor, ontem conversando com a Isabel, nós comentamos isso, consegui colocar a cabeça do produtor para fora da porteira também para essa questão de fortalecer o setor, para que a gente consiga sair desse aperto que a gente está, tanto de quem compra como de quem vende para a gente, e essa questão da mão de obra que veio diminuindo. Para a gente ter uma ideia, em 94 saiu o Plano Real, vendeu-se uva a R$10 a caixa, de 5 quilos. Uma tonelada de adubo custava R$100. Hoje ela custa R$2.000, só que você não consegue vender a caixa de uva a R$200. Então veja o quanto diminuiu ao longo desses anos a margem do produtor. Por isso que muitas propriedades fecharam, foram vendidas, porque o produtor foi se descapitalizando para tentar se manter. E muitos se mantêm ainda aí na luta, na teimosia, dessa paixão que os imigrantes têm pela uva, né? Os italianos principalmente, aí, os espanhóis aí são muito teimosos e se mantêm também. Então, sobreviveram por isso. Mas, ao longo dos anos, essa descapitalização do produtor, essa diminuição de renda aí também, que é o grande problema que a gente está falando aqui hoje, que não se ganha mais dinheiro. E eu acho que, para a gente mudar isso, porque as empresas que compram da gente são grandes grupos que conseguem pôr pressão. As empresas que fornecem os produtos para a gente também têm força de mercado para conseguir colocar o preço, o custo deles. Não estou falando que elas são más, mas eles conseguem exercer uma pressão de maneira que eles têm lucro, e nós não. Então, eu acho que é esse fortalecimento do setor produtivo que precisa ter com o apoio de instituições, de governo e tudo mais, para que a gente consiga fazer uma pressão nesse mercado também, para poder equalizar essa margem para todo mundo. Quem vende insumo para a gente ganhar, quem compra o supermercado ganhar, mas que também a gente ganhe também. Não é possível você vender uva a R$4 o quilo, e o supermercado coloca 12 para o consumidor. Isso é injusto, é criminoso como produtor. É lei de mercado, Ariana. Eu acho que o que a gente mais precisa hoje para o agricultor é saber exatamente quanto de uva é necessário produzir, quanto que essas adegas, o que está se consolidando, pagaria e que quantidade hoje. Eu vejo uma crescente nisso, a gente sabe disso. Nós conseguimos ter um olhar adiante disso. Mas o agricultor, ainda mais com uva de mesa, sofrendo a entrada da uva sem semente que vem do Nordeste agora, cada vez a pressão é maior ainda. E não tem o que fazer, porque é lei de mercado. A gente sabe disso. Então, é um nicho de mercado extremamente importante, que tem que ser trabalhado, para o agricultor aqui dessa região, que já sabe fazer, mas eles também precisam ter a segurança de saber o que produzir e que quantidade hoje, que realidade hoje existe para isso. Porque a gente tem adegas e adegas. Já percebemos que o vinho de qualidade não pode buscar uva que
a mais de 1.000 quilômetros daqui. A gente sabe disso, que a gente tem que produzir. Se a gente quer um vinho de qualidade, a gente tem que saber exatamente o momento da colheita, isso está determinado, quer dizer, vai ter que ter uma sintonia, uma sincronia dessa cadeia produtiva do vitivinicultor com o viticultor muito grande. É isso daí que a gente tem que, de alguma forma, conseguir potencializar. Bom, deixa eu, Dri, só finalizando então. Então, enquanto a parte de viticultura, os pontos que vocês elencaram são talvez promover, enquanto circuito eu estou falando, né? Como sugestão para o circuito, né? Promover, então, visita técnica, que o Wilson pontuou, e dentro do que vocês três falaram, eu acredito que talvez promover um tipo de estudo para a gente elencar essas coisas. Então, vamos tentar estudar, entender qual é o custo que vai ter essa uva, qual é o preço que o mercado pagaria por ela e qual a quantidade que o mercado consumiria dela. Então, acho que são pontos importantes para a gente levantar para o circuito, que esse é um dos pilares dessa mesa, levantar pontos para o circuito poder trabalhar. Então, já são 2 pontos que eu vejo bem formados pela opinião dos 4 juntos, certo? Posso falar? Eu queria falar com o produtor de uva Niagara aqui de Jundiaí, ainda no que a Ariane colocou, que o agricultor precisaria. Eu vejo que a agricultura, eu falava um pouco com alguns produtores aqui, da profissionalização do agricultor. Isso tem sido cobrado em diversas facetas aí do mercado. Primeiro, agora a gente tem a rastreabilidade, que bate a porta de um produtor que não tinha nem sequer, às vezes, uma tabela de quanto ele vendia, para um controle total da produção, de onde ele colhe, o que ele passa e tudo. Isso é uma profissionalização, né? E eu vejo uma crescência, por exemplo, a gente pega aqui a região do turismo rural, né? Então você tem um evento como esse, que não é só para o turismo, mas que tem as suas vertentes no turismo. A questão do vinho, que é bem elaborada. E como eu sinto isso? Quando eu falo assim, eu sou produtor de uva em Jundiaí. A primeira coisa que me pergunta é assim, que uva você planta? Não, eu falo assim, você tem vinho na sua propriedade? Então esse valor já está na cabeça das pessoas. O valor do vinho, o valor do turismo voltado à questão do vinho, da bebida. E a gente não tem ainda a valorização do produtor de uva. Eu produzo uva. Nossa, uva Niagara, isso não existe mais, né? Então o que eu acho que precisa quanto ao setor de frutas seria um plano de ação. Porque se você tenta conscientizar, vamos conscientizar todos os profissionais, todos os agricultores a se associarem. Isso não existe, você vai morrer a ideia antes que 5 produtores aceitem isso. Isso não existe, né? Então, o que eu acho que precisaria ser feito e construído era um plano de ação no qual nós vamos começar a plantar uva de vinho em Jundiaí. Quantos produtores foram visitados? Temos esse, temos Tomazeto, vamos trabalhar com esses, porque o produtor só vai plantar uva quando vê o resultado de alguém. Ele não vai falar assim, nossa, que espetacular. Porque a maioria não tem 28 anos, como eu, que começou a trabalhar ontem. Tem 40, 50 anos de batendo enxada no chão e não dando resultado. Então ele vai copiar aquele que já teve algum resultado, né? A gente tem a Beraldo aqui, que fez a Micheleto. Então a gente vê e se entusiasma com esses pequenos resultados. Então você tem um plano de ação no qual esses produtores vão colocar. Então isso se expõe em festa da uva, se expõe no evento, se coloca na mídia, tantos produtores. Aí você coloca nome de família tal. Tem que mexer com o ego do produtor. Ele quer ser visto como produtor. Eu sou produtor de uva, sei lá, Bordeaux, que a gente precisa para o suco, que seja. A gente tem uma estrutura que a gente ergue a mão toda vez para que acabe lá no colégio, que é para o suco. Meu TCC foi trabalhado na questão do suco de uva para a merenda escolar. Já falo isso, ele está cansado de escutar eu falar isso. A gente não tem uva, em Jundiaí pelo menos, para atender a demanda escolar uma semana no ano. As crianças bebês, isso foi constatado, entendeu? Então, nicho se tem. O que acho que atrapalha a gente é sempre a mobilização. Por exemplo, quando os produtores estão aqui, se a gente mandar levantar a mão, porque não dá. Então, eu já estou colhendo uva. E, por exemplo, eu estou aqui porque foi uma possibilidade que meu pai me deu, mas muitos não têm essa possibilidade de vir aqui. Então, tem que se, por exemplo, fala assim, o produtor tem que sair da porteira. Não sei se é já mais viável esse ano. Eu acho que sim, a gente tem que invadir a porteira do cara. Só estou trazendo aqui, você quer participar disso? E aí fomentar. A gente tem quantas casas que fazem vinho hoje em Jundiaí? Se faz uma reunião, tem muito bem estruturado, 22. Entendeu? São 22 casas. Vamos atrás de produtor para plantar uva para gente? Vamos trazer, olha quanto profissional excelente que eu estava conversando com o professor aqui, falando desse curso.
quando eu me formei não existia. Pô, você traz um pouco, uma gama, um micro de conteúdo que se tem num curso desse, o produtor já anima. Então acho que é isso. Se como colocar como utópico, seria um plano de ação construído, tanto via poder público, quanto alguns agricultores. Então, eu não sei, eu não me considero uma liderança, mas considero o Rafael, a Enoconexão, uma liderança que se coloca. E se fortaleça isso, e coloca os agricultores junto, entendeu? Aí isso talvez caiba ao poder público, né? Porque a gente falar de dinheiro é muito difícil, né? Então, construir mais ou menos por isso daí. Tá bom. Dri? Alô? Boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui, nessa casa que eu já frequento há um bom tempo. Casa de amigos, Ariana, agora o Rafael, né? Antes a Solange, seu Ludovico, né? Dona Olinda. Sempre um prazer. E eu tenho que destacar, gostaria de começar a destacar essas iniciativas, né? A Ariana já entrando aí como nova geração e causando um grande impacto já na vitivinicultura paulista, né? Eu tenho que valorizar, né? Essa iniciativa tão importante de trazer aí a vitivinicultura paulista, né? Não pensando para além de Jundiaí, para além do circuito, e também levando a vitivinicultura na Câmara Federal, né? Acho que já são vários resultados e precisamos de várias Arianas aí para colocar o estado de São Paulo, né? Num setor, num segmento aí, numa posição de destaque em nível nacional, né? Já tem muito destaque na questão da uva, né? Da uva Niagara, e aqui Jundiaí já produz uva, já tem registro de produção de uva desde o século XVII, né? Mas foi na década de 30 que surgiu a uva Niagara rosada, que é um recurso importantíssimo. E eu, como trabalho bastante a questão de desenvolvimento territorial, que é valorizar os recursos específicos dos lugares, né, dos diversos territórios. Isso já aconteceu muito na Europa. E no Brasil, né, a gente vem discutindo isso aqui na região de Jundiaí. Essa semana passada eu estive em Brasília e encontrei a Patrícia Saraiva, do Ministério, que esteve aqui há 15 anos atrás falando de indicação geográfica para o circuito das frutas, né, a convite nosso da Secretaria. Foi numa reunião na Prefeitura Municipal. E aí eu coloco a questão, né? O que acontece na região que nós não temos ainda a indicação geográfica da uva Niagara? Nós assistimos aí a diversas indicações geográficas em nível nacional, principalmente no Rio Grande do Sul, né? E a gente tem que aplaudir essas iniciativas lá no Rio Grande do Sul. Outras em Santa Catarina, Uruçanga também. No Nordeste, agora a discussão para a região de Petrolina, né? E Juazeiro. E aqui a nossa Niagara rosada, né, tão importante, com uma qualidade de destaque, uma história, uma tradição, né, de produção. E o que acontece, né? É lógico que são projetos e que envolvem o coletivo, né? Todos esses projetos de valorização dos recursos territoriais locais, regionais, e são esses recursos que vão puxar principalmente o turismo. Porque o turista quer ver o que é novidade, o que é específico, o que é local, o que é regional, o que é diferente, né? É lógico que aquele que consome vinho, né, em São Paulo, ele vai pela qualidade do vinho, né, pela nota, né, pelas notas que aquele vinho conquistou no mercado, mas, né, quem vem a Jundiaí quer ver o que tem de novidade aqui, quer degustar o que é específico de Jundiaí, né? Então, acho importante a gente reconhecer quais são os recursos específicos dessa vitivinicultura local e regional e começarmos a pensar e a trabalhá-las, né?
E aí fica a grande indagação. O que acontece, então, nessa região que nós não temos ainda indicação geográfica? E, lógico que para qualquer projeto desse nível e expectativa, vamos dizer, a gente tem uma estratégia de mercado, né? E que envolve, que necessita de um projeto coletivo, né, regional. Então, eu gostaria de ouvir aqui os nossos colegas, grandes parceiros já de muitos anos, né, Wilson e Eduardo, né? O que acontece, principalmente, o que falta para termos aí estratégias de desenvolvimento para uva e vinho regional aqui no Circuito das Frutas. Bom, André, eu acho que quem tem que falar mesmo são os agricultores aqui, né? A gente está nessa batalha já há muito tempo junto, sem sombra de dúvida. O valor da Niagara aqui é incontestável e realmente quem vem no turismo, ele vem na busca de experiência. Essa experiência é uma coisa que tem que ser muito bem aproveitada. Mais uma fortaleza que a gente tem na região para ser explorada, né? Então, a gente sabe do produto da Niagara hoje, né? A qualidade que a gente pode melhorar, já melhorou muito do vinho da Niagara, e o primeiro passo é a fruta, esse reconhecimento da indicação geográfica. E o que para mim, na minha opinião, falta é o engajamento do agricultor em perceber esse nicho de mercado diferenciado que ele pode ter, porque a gente indiscutivelmente sabe que a qualidade da uva Niagara dessa região aqui, da região de Jundiaí, ela é diferenciada em todos os estados. Eu sou da região de Votuporanga, e se aparecer lá um caminhão uvas de Jundiaí, ele vai vender mais do que se ele não tivesse a plaquinha de uva de Jundiaí, porque a gente sabe que é sinônimo de qualidade. Então, eu acho que na realidade, é um prejuízo, deixar de... Hoje o desafio é agregar valor. Eles têm a faca e o queijo na mão para agregar esse valor. É uma coisa que tem que ser trabalhada, mas que tem que ser sentida pelo agricultor. Então, eu passo a palavra aqui para os que representam de verdade esse agricultor aqui, para a gente entender isso, né? Eduardo, posso? Deve. Pessoal, eu sou Marcela Moro, sou diretora de turismo aqui de Jundiaí. Adriana, a resposta para a tua colocação está exatamente no que você falou. A gente está nessa briga da indicação geográfica da Niagara Rosada aqui em Jundiaí há 5 anos. Faz 5 anos, desde 2014. Em 2014, eu comecei o mapeamento histórico, etc. A gente começou a fazer as reuniões, mas o que eu falei? Que a resposta está na tua colocação. A gente precisa de uma visão melhor de coletivo, de coletividade. Eu percebo muito as pessoas sempre se vendo como concorrentes. E enquanto a gente estiver trabalhando dessa forma, a gente não consegue nem fazer o registro da indicação geográfica. E que seria importantíssimo para a gente, tanto em termos de agronegócio, quanto em termos de turismo, porque, naturalmente, ia ampliar o nosso fluxo aqui local. Eu acompanho isso há bastante tempo e a gente ficou, para vocês terem ideia, 1 ano discutindo a embalagem que seria utilizada para comercializar essa uva que tivesse a indicação. E aí, o que foi, Zé? Não resolveu. Porque, assim, aí você tem várias figuras nesse processo. Eu tenho o produtor, que tem uma visão, aí eu tenho aquele cara que está envolvido no processo, que é o atravessador, e aí eu tenho o mercado, que tem uma outra expectativa. E aí essa briga, e a gente tinha, no caso, uma pessoa especialista em embalagem para ajudar nessa discussão. E a gente não conseguiu chegar num denominador comum, porque o produtor tem uma ideia, o atravessador acha que tem que ser a caixa de madeira, mas o mercado não quer mais, rejeita, por conta até de sustentabilidade. Como que a gente organiza tudo isso? 1 ano discutindo. Em visita técnica, a gente descobre que isso daí é o menor dos problemas. É uma bobagem, né? É uma bobagem. Eu falo que a gente está preparando um jantar e a gente fica brigando por causa do palito, né? É isso, gente. Marcela, é o seguinte, então a gente vê essa questão, vamos supor. O que eu vejo também, gente,
Não vou aqui falar muito claro, porque senão eu apanho quando eu chegar em Indaiatuba. É o seguinte, nós temos o Circuito das Frutas. Então, nós temos municípios, dirigentes e dirigentes. Nós temos hoje o município de Indaiatuba. Não tem um departamento de agricultura, não tem uma secretaria de agricultura, tem lá um turismo muito mal administrado que não se tem. E nós fazemos parte do Circuito das Frutas. Imagina eu representando aqui os produtores de Indaiatuba, represento no Circuito das Frutas os produtores de Indaiatuba, mas eu sou presidente do sindicato rural. Não tenho nada a ver com o município, não tenho nada a ver com a prefeitura. Então, o que eu vejo é o seguinte, uma falha que existe. O Circuito das Frutas, a gente sabe que foi formado o Circuito das Frutas, toda a cidade, todos os prefeitos acharam bonito, acharam maravilhoso. Agora, cada um dele acha que aquilo que lhe interessa, o que não interessa, deixa para lá. Então, essa dificuldade da gente fazer um papel de desenvolver um projeto desse, a gente esbarra no poder público. Principalmente, não só no produtor. O produtor ele tem a parte dele. O que fizer e for bom, ele faz. Mas quando você esbarra no poder público, quando aquele ego, eu não gosto disso, eu não gosto de produtor, então eu estou fora. Não faço, não ajudo e não participo. Essa é a dificuldade que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia, por que nós não temos nenhuma cantina, nós não temos nenhum produtor de suco lá no município? Existe uma lei municipal, né, que diz que é superior à lei federal, que não se pode fazer nada de processamento no meio rural. Tem que ser no distrito industrial. Dorme com um barulho desse. Wilson, acho que tem duas questões nessa fala sua que são importantes. Uma é, a questão da indicação geográfica, ela depende muito mais do produtor do que do poder público. Inclusive, não é o poder público que faz, a gente só dá suporte. Né? Como os alunos sempre falam da chapa branca. Né? O chapa branca ali, a gente dá um suporte mais técnico, mas quem realmente pede a indicação, etc., é o produtor. E com relação ao que você acabou de falar, às vezes eu olho e eu percebo que o produtor ainda não entendeu a força que ele tem. Por quê? Por exemplo, uma lei municipal como essa, realmente, é que existe toda uma estrutura, enfim, legal, mas os produtores do município são capazes de derrubar essa lei. São capazes. Se eles trabalharem de maneira coletiva, a gente volta de novo para a questão do coletivo. É uma briga que tem que ser feita conjunta. É claro, se você tem lei na prefeitura, alguém que está do teu lado, que está ajudando, fica muito mais fácil. Se você não tem, aí a gente precisa se unir e começar a brigar. Traga essa demanda para o circuito. O próprio circuito, enquanto ente regional, pode tentar conversar lá com o teu município. Porque eu acho que todos os municípios que fazem parte do circuito, eles que têm que, eu sempre já falei nas reuniões, tem que ter uma uniformidade de assunto. Quer dizer, não adianta, nós estamos dentro do Circuito das Frutas. Não, o Circuito das Frutas ela só está funcionando em Jundiaí, essa coisa. Aqui para nós, deixa para lá, não tem importância. Pô, mas por que não tem importância? Então sai fora. Sabe? Então eu acho que esse tipo de coisa, que você fala em coletivo, nós temos que pressionar todos que estão, os agentes envolvidos, nós temos que fazer. Ou nós vamos fazer junto, ou então, se não serve, vamos deixar de lado, vamos fazer com quem, vamos fortalecer quem quer fazer. Né? Eu acho que, mas é a questão, que nem eu falo, na questão já fui atrás, já falei até com você, já falei um dia, nós em Indaiatuba queremos fazer parte também. Nós produtores, para nós é super interessante, gente. Qual produtor que não quer ter um diferencial? Hoje nós temos um diferencial, aquilo que você falou de rastreabilidade. Hoje, em Indaiatuba, nós já estamos um pouquinho mais na frente. Por quê? Nós batalhamos há um mês atrás, aí nós fizemos várias reuniões com produtores, discutimos, chegamos a uma conclusão que nem o pessoal da rastreabilidade sabia. Nós temos uma diferença em Indaiatuba. Nós temos o proprietário, que ele tem o seu parceiro, que é meieiro, que tem CNPJ também. Não é? Eu sou proprietário, então vai tudo no meu nome. Não, lá não. Lá é metade do proprietário, metade do seu sócio, que é o meieiro. Então, nós tivemos que mudar, até em questão da rastreabilidade, tivemos que mudar um selo, que tem que pôr o selo do cara lá, ou o nome do meieiro tem que estar lá junto na caixa, porque ele é responsável junto, são os dois.
Então, foi feita uma discussão muito ampla em cima disso. Botamos o produtor lá com 300 mil pés de uva com 20 meieiro. Você imagina a cabeça dele, ele quis bater, né? Ele não pode bater porque ele é meu irmão e eu sou padrinho dele. Então, mas se fosse por isso... Então, você tem, é uma discussão que é feita, mas ela é importante. Então, a gente tem essa questão. O sindicato tem essa... Nós, o Sindicato da Tuba, nós temos isso. Nós vamos até onde estiver aqui. E importa se ele é sócio ou não é sócio, a gente luta pelo produtor, a gente trabalha em função do produtor, aquilo que é melhor. Porque não adianta eu vir aqui hoje e falar, os produtores estão dizendo, não, nós viemos aqui porque nós conversamos lá e falamos, olha, existe essa possibilidade, vamos ouvir, vamos poder participar de um evento igual esse, vamos ouvir o que nós temos de bom para a gente. E eu acho que isso vai fazer parte do nosso futuro, isso vai ser parte de nós dar continuidade. Quem sabe que nesse tudo, alguns filhos de produtora que estão começando vão falar, puta, cara, tem um negócio diferenciado, eu acho que eu vou entrar nessa. Entendeu? Senão a gente vai ficar naquela história do antigo, né? Não vou mudar. Né? A gente teve um evento, acho que, não sei quanto tempo atrás, que veio uma moça falar da questão da banana, né, que falava da indicação geográfica aqui. Aquilo suscitou a vontade nos agricultores, porque viu um fortalecimento do produto, né, para uma comunidade pequena. Né? Então, eu volto no mesmo tempo. Não adianta você esperar um coletivismo dos agricultores, assim, vamos esperar eles se mexer. Tem que pegar 3 que se mexam e tentar espalhar esse sintoma para todos. Entendeu? Então, nessa questão a prefeitura trabalhou tal, e entregou para a gente. Né? Falou assim, ó, a gente... tem essa possibilidade, vocês querem, na última reunião do CMDR, foi falado, e para que a gente se entusiasmasse. Só que a gente, eles não me deixam mentir, no conselho, nas reuniões vão poucos, né, vão poucos. Então, e eu não culpo ninguém, não culpo nem os agricultores por uma falta de coletivismo, tampouco a prefeitura, que só de ter colocado essa possibilidade já faz a sua parte. Né? Agora, o que a gente precisa ver é como que a gente vai fazer essa turma sentir... Porque a primeira coisa... mas vai aumentar o preço da caixa? A primeira coisa que eles perguntam isso. E isso é uma coisa para ser criada. A gente sabe que não. Assim como a etiqueta, também não. Mas é uma coisa que é colocada. Ou você faz, ou você não faz. Você não anda com um carro sem documento. É um custo, mas você tem que ter. A uva é a mesma coisa. Você tem que ter etiqueta, tem que ter a rastreabilidade. Já foi falado na última reunião do Conselho que a rastreabilidade pode ser uma ponte boa para a questão da educação geográfica, porque como se você tem ali todo o posicionamento geográfico, para que se faça o controle dos agrofármacos, assim como queira que se chame hoje, se tem todo esse controle, você também tem o controle da indicação geográfica através disso daí, é um passo. Né? Então, eu enxergo isso, e foi um pouco falado... Então, talvez tentar conscientizar os agricultores na questão da etiqueta, da indicação geográfica, através desse controle. Não sei. É uma ideia, não sei se é possível. Na verdade, dentro do caderno de especificações técnicas, que é o antigo regulamento de uso, para estar na indicação geográfica tem que ter rastreabilidade. É uma condição para estar dentro da indicação geográfica é você ter rastreabilidade, já que é uma ferramenta de distinção de produto, ele tem que seguir normas de rastreabilidade para poder estar dentro da indicação geográfica. E é aquilo que a gente vem observando, né? Eu estou nesse processo desde o começo, né? É aquilo que você falou, é coletividade, mas é difícil conseguir essa coletividade. Talvez a solução seja essa mesmo. Vamos pegar meia dúzia, vamos fazer e... O Y começou assim, você bem sabe. Exatamente. Nós começamos assim com o Y, 2 ou 3 produtores mais corajosos que fizeram, e a hora que viu que dava certo, aí expandiu. Então, talvez seja por aí o caminho, né? O processo está quase pronto, né, Marcelo? O regulamento está pronto, falta colocar em prática agora. A gente fez uma série de reuniões, né? Fui em todos os municípios, só não fui em Louveira, porque foi no mesmo dia de Jundiaí a reunião, divulgar, mostrar como que... Pedir a opinião dos produtores, principalmente. A gente mudou muito o regulamento do primeiro que nós fizemos, para depois de todas aquelas reuniões, as várias opiniões que os produtores deram, porque a gente quis fazer um regulamento que atendesse o produtor. Não adianta eu criar uma coisa... A nossa uva já é boa. Se a nossa uva... A gente tem que reconhecer essa distinção da nossa uva que já é boa, por que eu vou inventar moda para o produtor, para ele fazer diferente de uma coisa que ele já faz bem? Então, como técnicos, a gente tem umas ideias. Aí o produtor veio e contribuiu com as ideias dele e nós mudamos. Né?
totalmente, vai em vários pontos o regulamento para que pudesse atender a demanda do produtor. Agora é daí para frente. Questão de indicação geográfica, está falando está demorando, mas eu sou mais otimista. Eu creio que andou, eu creio que está evoluindo. Essa questão de pegar um grupo pequeno e dar andamento, até conversava com a Isabel e com o Daniel Micheleto ontem também sobre isso. Acho que é um caminho para a gente continuar. A indicação geográfica não vai ser a salvação da lavoura, mas vai ser mais uma ferramenta de valorização. Então, apesar da demora, eu sou otimista, eu creio que vai acontecer, que vai sair e vai ser mais uma ferramenta para ajudar. Eu concordo. Só reforçando que realmente a indicação geográfica não é do poder público, ela é de vocês, ela é dos agricultores. No caso da indicação geográfica da uva Niagara da região de Jundiaí, é a Associação Agrícola daqui, que tem o tempo dela de existência é que dá credibilidade para que ela peça esse registro. Eu também já estou mais entendendo que realmente precisava desse amadurecimento, né? A última visita que a gente fez com alguns produtores para Carlópolis foi extremamente importante para a gente ver que realmente por um grupo pequeno, eu acho que não são muitos, a grande importância é fazer direito, né? E é uma tendência de mercado. Para o pequeno agricultor, ele tem que perceber, e o mercado vai exigir dele, essa questão do selo, a rastreabilidade vem isso. Quanto mais você agrega valor a esse produto, mais você vai ter um mercado pagando um preço justo pelo seu produto. Então, é uma coisa que veio para ficar, eu acho que está para explodir, e eu acredito muito nesse potencial, viu, Adriana? Só complementando aqui o Eduardo, eu já cheguei a observar recentemente consumidores pagando R$30 o quilo de uva. Lógico que não é a uva Niagara, né? São uvas mais recentes, implantadas em São Paulo. Mas é preciso ter ferramentas e estratégias de mercado para a valorização da uva regional, sem dúvida. Porque é preciso ter uma postura mais ativa em relação ao preço do produto. Não dá para esperar os grandes a ditarem os preços, né? Tem que se antecipar e começarmos a pensar estratégias de mercado para esse produto que é excelente. Eu tenho uma outra colocação aqui. Isso se estende ao restante do pessoal que não está dentro do circuito das frutas. Enquanto Câmara Setorial, a gente tem muito bom contato com o Francisco Mitidieri, que é a pessoa que cuida de toda essa parte da indicação geográfica aqui em São Paulo, e também com a Patrícia lá em Brasília. E a gente já colocou em uma das reuniões da Câmara, o Mitidieri veio e ele propôs, inclusive, uma indicação geográfica para outras regiões, que não só da Niagara, mas isso é uma coisa que a gente está discutindo aqui em circuito, porque a gente tem um ponto. Mas, por exemplo, a gente falou já da uva lá de Pilar e de Pilar do Sul e de São Miguel Arcanjo, e tem outros produtos, o vinho em São Roque. Então, assim, dentro da nossa Câmara, do nosso escopo, a gente também tem outras possibilidades de trabalho que não só aqui na região do Circuito das Frutas. Então, essa discussão que a gente está fazendo da indicação geográfica também se estende a produtos de outras regiões do estado e do país, obviamente. E eu tenho uma colocação que eu vou fazer em público agora para o Lélio, que a gente está falando de uva, mas o morango de Jari não merecia, né? Sem dúvida. Morango, ameixa, pêssego. O figo de Valinhos. Figo de Valinhos. Nós temos vários produtos que podem... E deixa eu fazer mais uma última colocação, Fábio, antes, só para não perder o gancho. Eu vivo muito junto com todo o pessoal da prefeitura, um pouco também dos grupos de trabalho do circuito, e a gente promove juntos aí, eu sempre me meto nessas coisas, mas enfim, a gente sempre promove juntos curso, treinamento, de promover o painel sensorial, palestra e tudo mais, e a gente sempre vê um pouco dessa questão também que o Jonatas falou, que é muitas vezes a falta do produtor. Dentro do circuito das frutas, a minha sugestão é criar um conselho consultivo.
de agricultor para ajudar nos grupos de trabalho, tanto no de turismo quanto na da agricultura, que é uma maneira da gente inserir alguns agricultores ali para eles ajudarem na tomada de decisão e aí eles poderem multiplicar para os outros colegas o trabalho que o circuito tem e o potencial que o circuito tem de trabalho. Então, a minha sugestão para o circuito é fazer um conselho consultivo de agricultor para os 2 subgrupos de trabalho. E é muito interessante que os CMDRs dos municípios estejam envolvidos, porque eles representam esses agricultores, Ariane. Eu acho que aí a gente já tem, inclusive, como começar a puxar isso daí. Eu acho que... Meu nome é Isabel, eu trabalho com o Eduardo, com a Marcela, sou diretora de agronegócio de Jundiaí. Acho que o turismo deu um exemplo bem legal há pouco tempo. Ele se uniu, né, os conselhos do Circuito das Frutas. Eu acho que a gente pode pensar, Gilberto, em fazer isso com os CMDRs também, para a gente começar a discutir a agricultura de forma regional. Quanto à indicação, Adriana, a gente tem conversado, depois da nossa visita para Carlópolis, o Luiz reviu o caderno de especificação. Passei para o Mitidiel, ele fez algumas considerações, então a gente está nos finalmente. Agora a gente está com algumas coisas técnicas para dar entrada. Então, qual é a nossa ideia? É dar entrada para ver o que a gente vai ter que corrigir realmente. Porque houveram algumas alterações na legislação, então até o pessoal do Ministério está meio perdido. Quem tem nos ajudado bastante é o Instituto Federal também, aqui de Jundiaí. Então, está caminhando, a gente tem conversado tanto com o Cassiano, com o Daniel, a gente tem discutido exatamente isso. Vamos começar a trabalhar pequeno. O pessoal da cooperativa Nossa Senhora das Vitórias também esteve com a gente lá em Carlópolis, que é o pessoal da cooperativa aqui do Caqui, de Jundiaí. Então a gente tem discutido, os produtores agora parece que estão querendo se interessar. Mas a gente ainda tem um caminho longo, mas a gente está caminhando, está andando. Está favorável, está mais favorável. Na verdade, eu utilizei, né, a indicação geográfica, que é uma ferramenta já consolidada no Brasil e no mundo vitivinícola, né, não só internacional como brasileiro. Mas o que me preocupa é a falta mesmo de estratégias de valorização de produtos locais, né? É mais amplo do que a indicação. A indicação é apenas um caso, né? que está colocado, né? Mas eu acho que a gente tem que ter as instituições, né? Estabelecer uma governança regional para fortalecer esses recursos específicos e valorizá-los, né? Beleza. Boa tarde a todos. Então, mais uma vez agradecendo a Ariana, o Rafael, parabéns pelo evento. A gente já está começando a ficar assustado com a grandiosidade que vai tomando. Então, até mesmo o pessoal que vem lá do Rio Grande do Sul se impressionou. Falou, não esperava que era tanta gente, tanta mobilização e cada vez mais a gente vendo o produtor vindo. Então, não é mais uma situação somente de um evento de vinhos e que venham pessoas que somente têm a curiosidade, mas é quem realmente está envolvido no setor. Um pouco do que eu vou falar e que eu vou tentar provocar, né, porque foi essa a proposta que a Ariana nos fez, falou assim, olha, vocês têm que provocar o pessoal, a gente tem que começar a falar para justamente ter essa discussão. Então aqui a gente tem um grupo de pessoas que trabalham em conjunto, que tem um bem comum e que está numa mesma região, e a gente tem que defender essa região. Então, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul, então a gente volta e meia é acusado de bairrista, né? Então a gente sempre fala do... Isso será, né, Fábio? Não, mas isso é detalhe. Desculpa, gente, vocês sabem que eu amo vocês, né, por favor. Mas assim, um pouco do que eu vivi. Então, apesar de ser enólogo do Rio Grande do Sul, a minha enologia ela é pernambucana. Então ela é do Vale de São Francisco. Todo o meu trabalho com vinho foi feito no Nordeste. E quando cheguei no Nordeste, estava tudo em ascensão. Ainda não era uma coisa consolidada, era a bola da vez, vamos dizer assim. E quando eu recebi a proposta para vir para cá, e a gente tinha o objetivo de montar e de colocar uma escola de enologia aqui, então fazer o estudo da viticultura e enologia muito mais aprofundado, muito mais dedicado, dinâmico, e não depender somente de um agrônomo que tem uma afinidade com a uva, ou de um engenheiro de alimentos que gostaria de fazer algum processamento. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu cheguei aqui, a gente tinha 4 escolas no Brasil. Então, São Roque é a 5ª.
Eram 3 no Rio Grande do Sul e 1 em Petrolina, onde eu me formei. Tanto é que a anfitriã do evento teve que ir para o Rio Grande do Sul para se formar, né? A gente já estava aberto aqui, mas eu acredito que a escolha foi ok. A gente estava ainda recém no começo, muitas coisas ainda começando. Foi pela carga horária. Perfeito. Então, assim, quando eu vim para cá, São Paulo, questão de uva e vinho, para a parte enológica, que é o que a gente fala, a produção de vinho, a primeira coisa que eu escutei quando eu cheguei aqui, eu falei, e aí, já ensinou a fazer muita sangria? Eu falei, poxa, mano. Aí aquilo já começou a me irritar. Aí o lado bairrista já saiu do Rio Grande do Sul e já começou a morar em São Paulo. Por isso que eu falei que eu quero a camiseta. Tá? Então, assim, é um pouco disso que a gente vê que tem essa necessidade. Então, do que eu vi para lá, e lembro até hoje uma conversa com o Zé, a gente falando lá no Miqueleto, na escadaria, você falando, Fábio, tá difícil, porque a gente vê o que o pessoal tá fazendo, mas eu tenho que provar cada coisa, e o cara a gente lida o dia a dia, e como é que eu falo para ele que tá ruim? Já vinagrou, que isso não dá mais. E ele tá falando aquilo com uma paixão, e a gente sabe, quando a gente se envolve com vinho, é isso. Com a uva é isso. É difícil, vocês estão falando que é sofrido, eu não ganho dinheiro, eu não sei se eu vou ter sucessão familiar, se meu filho vai continuar. E por todos os aspectos técnicos que vocês falaram aqui, eu acho que a gente começa a desmistificar muita coisa. Porque não é preciso escola. A gente vê que o agricultor tem um conhecimento técnico muito mais avançado e muito mais aprofundado do que muita gente. E a gente sempre quer o quê? Não, eu quero que meu filho estude, eu quero que ele saia. E a gente já começa a ver esse evento ao contrário. Então, um pouco da vinda da escola, da instituição, é um pouco desse retorno que o poder público quer dar para vocês. Então, um pouco do que a gente vem instigar é saber o que a gente tem que fazer, o que vocês veem como necessidade, porque foi depoimentos que a gente colheu aqui. Hoje vocês viram 2 palestras excelentes, que é um conteúdo que 2 excelentes profissionais conseguiram resumir aquilo que às vezes a gente leva 4 meses em sala de aula para o aluno entender. Vigor de planta, porta-enxerto, estrutura do solo. Então é um tipo de oportunidade que a gente vê que tem que valorizar isso também. Então, gratuito, não é todo ponto que a gente faz isso, né? Então, tentar visualizar isso. O que vocês veem como necessidade, talvez, no circuito das frutas? Porque da conversa que eu tive com o Zé, de quando eu cheguei aqui, que se falava que São Paulo só fazia sangria, e hoje o primeiro vinho nacional premiado numa revista famosa internacionalmente é de São Paulo. É do Sudeste brasileiro. É com uma tecnologia nova. Que todo mundo que está lá no Sul está querendo aprender e querendo entender o que é isso. Então, acho que a gente tem mais ou menos a faca e o queijo na mão, os mesmos problemas que a gente está vendo de pressão imobiliária, porque um pouco até de uma aula que eu ministro, que é a implantação de vinhedo, quando a gente fala ali de histórico da área, condição de solo, aos poucos a gente começou a introduzir algo da Marcela. E aí, tem asfalto? É fácil para o enoturismo? Vai ter acesso, vai ter banheiro? Isso às vezes agora está mais ligado do que a condição agronômica que a gente tem para a uva. Então a gente está vendo que tem essa potencialidade, mas daí entender de vocês o que está faltando, o que talvez nós possamos ajudar. Então, só para título de informação, a gente já está com uma nova safra saindo esse ano, uma safra de alunos, vão ser ex-alunos, agora vão ser colegas nossos, então vocês vão ter enólogos que podem ajudar na capacitação, na formação, na fazer vinho, novas ideias, e que já visitaram outras regiões. E é engraçado, porque a maioria dos meus alunos que estão formando esse ano estão todos indo fazer safra no Rio Grande do Sul, não em São Paulo. Então é um pouco de entender de vocês o que seria esse ponto, o que a gente pode tentar ajudar nessa capacitação, ou o que está faltando de capacitação. É mais no turismo, é mais na enologia, talvez na viticultura, o que a gente pode ajudar nisso? Boa tarde, meu nome é Caio Galvão, né? O que eu vejo hoje um pouco é essa carência, né? Falta um suporte técnico, né? Sou formado técnico agrícola lá na escola, e eu vejo que nas outras adegas, né? Que nem eu sou da adega Galvão, junto com meu primo Júnior, faltou essa carência de você... a gente aprendeu a fazer vinho com nono, então a gente traz de tradição. O que falta é esse conhecimento, esse aprofundamento, entendeu? Lá a gente planta uva para vinificação também, faz o vinho. Eu sou mais da parte da viticultura, então eu estudo muito pela internet. Mas eu acho que falta esse suporte
que nem uma palestra dessa hoje, o professor veio, deu uma orientação, mas falta uma coisa mais aprofundada. Tá? Tenho 28 anos, junto com o Guga, o Jonatas, somos da geração nova, né? A geração antiga faz o vinho como foi ensinada anos e anos atrás. Hoje a gente tem uma nova tecnologia, tem N variedades de leveduras, temos N tipos de uvas também, se faz blend, se faz pé de cuba, se faz um monte de coisa. Então, com todo esse conhecimento, nós que somos da nova geração, temos a caminhar futuramente agora para Jundiaí, fazer isso levantar, fazer isso crescer. Até vocês comentaram da introdução da uva vinífera, né, da vitis vinífera. Isso também falta um conhecimento, porque aqui todos sabem lidar com a vitis lambrusca, Niagara, Isabel, que é a híbrida, mas a vitis vinífera, o sistema de manejo dela, pelo que eu tenho meu ponto de vista, pelo meu estudo, é totalmente diferente, entendeu? Então eu acho que falta esse suporte técnico. Às vezes é até por isso que o agricultor não toma essa iniciativa de dar esse passo à frente. Por quê? Por medo. E se eu quebro? Mas eu vou ficar assim então, porque para mim tá bom, tá confortável, tá cômodo. Então falta ajudar o produtor a enxergar que tendo tecnologia, tendo novas informações, ele tem um passo adiante a crescer. E aí que entra na venda da uva, na venda do vinho, isso tudo ajuda a gente. Então, o que eu vejo a carência nossa hoje em dia é isso, tá? A falta de instrução, a falta de uma tecnificação. Nessa linha que você está falando, lá em Jarinu, na associação nossa, aconteceu no passado recente aí, e nós conseguimos o programa Sebrae Tech, que o Sebrae terceirizou uma empresa de consultoria na área de fruticultura, e vinha esse consultor, esse profissional da orientação dentro da propriedade, para aquele negócio da dificuldade que a gente estava falando do produtor sair da propriedade também. Até o profissional que passou muito tempo lá da empresa Holantec, que fez a palestra de rastreabilidade, acho que essa semana aqui em Jundiaí, o Lourenço. Na época a empresa dele, com os outros agrônomos da empresa dele, eram mais focados na fruta de caroço. Então, aquilo foi uma oportunidade do produtor ter um consultor de autoconhecimento a baixo custo na sua propriedade, dando consultoria. E isso evoluiu, principalmente na área que o Lourenço é mais especializado, que foi a fruta de caroço, e cresceu muito, principalmente em Jarinu, Atibaia. Hoje tem 170 hectares de pêssego. É uma fruta que tem um potencial muito grande na região, porque a primeira safra de pêssego no Brasil sai nessa região nossa aqui, que o clima favorece a safra mais precoce. Você entra no mercado numa época que o sul ainda não está colhendo pêssego, não está mandando pêssego para São Paulo. Então, foi uma coisa que ajudou muito os agricultores lá, para quem quis partir para a fruta de caroço. Eu acho que é algo aí de se reunir com as prefeituras, com o pessoal. Ontem tinha o representante do Sebrae aqui também. Precisa cobrar, fazer uma pressão para que se volte esse programa, seja para a fruticultura de caroço, seja para a enologia, para que tenha esse profissional que vá na propriedade, para quem queira plantar uva de vinho. Eu acho que ajuda muito isso aí também, que é um caso que já aconteceu lá, teve o sucesso, tanto que o programa acabou, o governo não renovou o programa, e muitos produtores ainda não pagam do bolso essa consultoria particular desse agrônomo para quem é produtor de pêssego. Por quê? Porque trouxe resultado, porque faz diferença. É um cara que, quando ele tem a oportunidade, ele viaja para outros países, traz experiência de outros países. Paredão frutal para a produção de pêssego, que era uma realidade da Europa, hoje em Jarinu já está sendo implantado para poder mecanizar essa produção. Então, trouxe uma evolução muito grande, esse profissional vindo para dentro da propriedade. Então, acho que fica legal aí para o pessoal dos órgãos de governo, Sebrae aí também repensar um pouco nisso aí, que é algo que ajudou muitos produtores, no nosso caso lá em Jarinu, e pode ajudar na questão do circuito das frutas aí para a uva e para o vinho.
Só passar a bola aqui para o circuito, que eu estava conversando com o Fábio, que realmente o que o agricultor precisa é que ele tenha assistência técnica dentro da propriedade dele. Não é para muitos, como o Jona falou. Nós temos uma universidade aqui dentro, que é o Instituto Federal, alunos que precisam ter o TCC deles e que podem ser aplicados. Então, de repente, é uma oportunidade, uma coisa que a gente tem que levar, viu, a Marcela, para o circuito, de buscar esse recurso, para que os agricultores escolham a dedo alguns e que a gente faça o link com o universitário para que ele tenha assistência ali dentro da propriedade dele. Isso eu acho que é uma coisa que viabiliza pensando em circuito. E aí buscar recursos para perto, outras coisas que complementem, mas um programa dentro do circuito para fazer exatamente o que precisa. Pegar o produtor na mão que queira produzir uva vinífera e preparar ele já linkando com as adegas que têm essa necessidade de consumir. Fechado. Já firmaram uma parceria. Bom, gente, eu queria muito agradecer a vocês todos por se disponibilizarem, virem, serem presentes, serem parceiros nossos o ano inteiro, não só hoje, né? E então é isso. Muito obrigada. Obrigado. Peraí.